Valesca Lucena, e sou médica de família e comunidade e telereguladora aqui no Telesaúde Espírito Santo. E gostaria de agradecer hoje a participação da doutora Rita Checon. É uma honra estar aqui novamente nessa web palestra, né? É um prazer estar mais uma vez tendo essa oportunidade de estar aqui com você, doutora Rita. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer também a participação de vocês. Se você não tem ainda, os que estiverem participando, não possuem ainda cadastro no Telesaúde, pode entrar em contato com a equipe através do site para maiores informações. Essa web ela vai ser gravada, então vocês podem divulgar para os colegas de vocês que não tiverem a oportunidade de participar hoje. Ela vai estar disponível depois na plataforma do Telesaúde. As dúvidas durante a apresentação vocês podem estar anotando aqui, falando aqui pelo chat, aqui na esquerda da tela, no bate-papo aqui. Vocês podem já estar, durante a apresentação, fazendo perguntas e ao final a doutora Rita vai responder as nossas dúvidas, então aproveitem essa oportunidade. Vocês também podem sugerir temas para as próximas web palestras, nas próximas webconferências que tiverem, então vocês podem utilizar aqui a caixa ao lado, mas também na plataforma do Telesaúde. Um outro canal também para tirar as dúvidas são as nossas teleconsultorias, que estão disponíveis agora tanto na plataforma, tanto de maneira assíncrona, que são aquelas teleconsultorias em que vocês deixam a pergunta lá na plataforma e dentro de um prazo os nossos teleconsultores vão estar respondendo, e também de forma síncrona, em que os profissionais podem ter contato diretamente aqui com a nossa equipe através através de vídeo, né? Assim como nós estamos conversando agora aqui. Então, vocês podem visitar o nosso site. A doutora Rita Checon, que está aqui, ela é professora do Departamento de Pediatria da UFES, ela é mestre em doenças infecciosas e doutora em epidemiologia também. Então, nesse momento, eu vou estar aqui passando a palavra para a senhora. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para mais essa palestra aqui na Telesaúde. De antemão, queria pedir até desculpas se eu tossi de vez em quando e eu estou meio rouca. Tiver que tomar um pouquinho d'água, que hoje estou meio rouca, mas enfim, acho que vai dar tudo certo. Bronquiolite é uma sequência, na realidade, né, no mês passado, na web palestra de julho, nós discutimos as infecções de vias aéreas superiores e eu abordei, quando falei de resfriado comum, que nós poderíamos ter como complicação a bronquiolite. Então, hoje não é bem uma sequência, né, mas nós vamos apresentar uma doença que é da via aérea inferior e que é uma complicação, pode acontecer nos casos dos bebês pequenos, como vocês vão ver, que estão apresentando um quadro de resfriado comum. Bom, então, o que é a bronquiolite viral aguda, né? Então, como o nome está falando, é uma infecção que é uma doença que ela vai afetar os bronquíolos, né? Então, o que são os bronquíolos? Os bronquíolos são essas pequenas, é a menor via aérea que a gente tem. Eles estão em contato direto com os alvéolos, né, esses cachinhos de uva aqui do pulmão, aqui são os alvéolos, e essa menor via aérea que entra em contato com os alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa, a gente dá o nome de bronquíolo. Então, uma via aérea de pequeno calibre, é muito pequenininha essa via aérea. E isso é um fator muito importante
para o bebê. Vocês vão ver que a bronquiolite é uma doença do bebê pequeno, e essa via aérea de pequeno calibre, ela tem pequenininho calibre nesse bebê, e esse é um dos motivos para a apresentação da bronquiolite. Vocês vão ver também que a bronquiolite, na realidade, ela começa desde o nariz, né, com infecção aqui no nariz, e acomete toda a via aérea, dos brônquios, e chega ao bronquíolo. Mas a doença principal, os seus sinais e sintomas, acontecem quando essa infecção está no bronquíolo, na via aérea de menor calibre que a gente tem. Então, lembrando que a bronquiolite, então, como eu já disse, só para reforçar, é uma doença da via aérea, é uma doença do bronquíolo. Diferente da pneumonia, que a pneumonia é uma doença do alvéolo, é uma doença do parênquima pulmonar. Bronquiolite não. Assim como a asma, como outras doenças, ela é uma doença da via aérea. O que é a bronquiolite, então? Então, a bronquiolite é uma infecção respiratória aguda, praticamente viral, vocês vão ver isso agora. Pouquíssimos casos não são vírus, que compromete as vias aéreas de pequeno calibre, como eu já falei, que são os bronquíolos, por meio de um processo inflamatório. Então, acontece uma inflamação, e isso conduz a um quadro respiratório do tipo obstrutivo, né, que são doenças que a gente tem quando acomete a via aérea, e essa obstrução pode ter graus variáveis de identidade. Então, o que está em vermelho, chamando atenção para reforçar, né, essas situações da bronquiolite. Infecção, que está no bronquíolo, que tem uma inflamação e tem um padrão obstrutivo. Bom, os agentes etiológicos da bronquiolite praticamente são os vírus, como eu falei, né? São vários vírus envolvidos na bronquiolite, mas o principal, né, vírus é esse aqui, o vírus sincicial respiratório, que o nome está em vermelho aqui, que é esse esqueminha que está aqui, né? Esse é apenas um retrato, apenas um esquema do vírus com as suas proteínas de superfície. Ele é o grande agente da bronquiolite. Vocês vão ver que ele é tão importante que falar de bronquiolite é quase que falar do vírus sincicial respiratório, e falar do vírus sincicial respiratório é como falar de bronquiolite. Agora, nós temos outros vírus envolvidos. A gente tem o rinovírus, que é o mesmo vírus do resfriado comum, que a gente conversou no mês passado, o vírus para influenza, o metapneumovírus, que é muito comum vir junto com o sincicial respiratório, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, o adenovírus, que causa geralmente quadros graves também de bronquiolite, coronavírus, bocavírus, que é um vírus identificado mais recentemente, todos eles estão envolvidos na bronquiolite. Mas, volto a dizer, em disparada ganha o vírus sincicial respiratório. E, ocasionalmente, o Mycoplasma pneumoniae, que é um agente atípico, né, ele não é vírus, ele pode causar bronquiolite. Mas não é sempre, é ocasionalmente nas crianças um pouco maiores, depois de 1 ano, os bebês pequenos, geralmente não. Então, tem tido muito erro em relação a isso, erro diagnóstico, tem sido extremamente tratado bronquiolite com antibiótico, né, com macrolídeos, pensando aí nesse tratamento para agente atípico. Eu vou reforçar muito isso quando a gente falar lá na frente da sintomatologia, porque a gente tem que pensar que na maioria das vezes, se a gente fizer o diagnóstico correto, a gente vai estar identificando a bronquiolite viral, e não tem por que ficar usando macrolídeo, azitromicina, claritromicina, como tem sido usado de uma maneira absurda para crianças que estão com uma doença viral, que não precisa de antibiótico, bronquiolite. Bom, então eu vou falar um pouquinho do vírus sincicial respiratório, da epidemiologia dele, porque como eu falei, eu falando da epidemiologia do sincicial respiratório, eu estou falando da epidemiologia da bronquiolite. Duas coisas importantes que a gente tem que falar desse vírus, né? A sazonalidade dele, porque ele é um vírus sazonal, e o fato dele provocar reinfecções na pessoa. Bom, a sazonalidade ela depende do tipo de clima. Então, nos países de clima temperado, é uma doença que acontece nos meses de inverno.
a doença pelo vírus sistema respiratório, ou seja, a bronquiolite. Então, se você for ler literatura americana, eles vão dizer isso, que bronquiolite é uma doença do inverno. Só que isso é literatura americana, isso não vale para a nossa região. Se você estiver no Brasil, lá no sul, vale também. Então, os estados do sul também têm a bronquiolite no período do inverno. Mas não é igual isso no restante do Brasil. Já foi associado em clima tropical a doença bronquiolite pelo essencial respiratório na época de chuvas. Nós temos, inclusive, um artigo no Brasil mostrando isso no Nordeste, mais especificamente em Fortaleza. E em outros lugares do mundo também com clima tropical, ele foi associado com o período de chuvas. Então, o Brasil depende de onde você está. Você precisa conhecer a sua região e saber em que época do ano que vai ter bronquiolite. No Sudeste brasileiro, onde nós estamos, mais especificamente em Vitória, é uma doença do outono. A bronquiolite ela começa no final do verão, então quando dá meados de março, nós já estamos com bronquiolite, e vai até meados do outono, vai até maio, junho. Quando está começando o inverno, a gente tem diminuição da doença da bronquiolite pelo vírus essencial respiratório. Esses dados estão publicados, é um trabalho, inclusive, que é meu trabalho com uma equipe, a gente publicou em 2002, está na bibliografia dessa aula, que nós mostramos essa sazonalidade em Vitória, que a gente fez uma coleta extensa desse vírus. Quem é pediatra sabe, é só conversar com o pediatra que trabalha na emergência, no pronto-socorro, que eles sabem, quando dá abril, é mês da bronquiolite. Ele se prepara, ele sabe que vão ter bronquiolite. Então, é uma doença muito típica, porque não vai ter bronquiolite o resto do ano? Não, vai. Nós mostramos que a gente tem bronquiolite o ano todo. A gente mostrou isso nesse artigo. Porém, o pico maior vai ser no outono, porque a gente está falando de vírus sincicial respiratório, que é nessa época que ele circula. Nas outras épocas do ano, pode ter bronquiolite por outros vírus. Mas nessa época, quando está o sincicial, é ele, mais de 80% você vai encontrar a doença pelo sincicial respiratório. E qual é o problema desse vírus? Esse vírus ele não leva a imunidade duradoura. Então, a criança pega o vírus, ela tem uma imunidade parcial. Naquele ano ela vai estar protegida contra esse vírus, talvez no ano seguinte, mas não é duradoura. Então, existem reinfecções. A gente tem infecção pelo vírus sincicial respiratório a vida toda. Nós adultos fazemos infecção pelo sincicial respiratório, mas nós não faremos mais bronquiolite. Bronquiolite, você vai ver que é criança pequena que faz bronquiolite. Nós teremos o quê? Resfriado comum, pode ter uma criança maior, pode ter uma laringite. Então, o vírus está circulando em todas as faixas etárias, mas ele vai provocar a bronquiolite na criança pequena. A gente vai ver por quê. Então, o sincicial respiratório, ele tem uma apresentação clínica, né, da doença causada por esse vírus, desde um resfriado comum até a bronquiolite ou pneumonia viral. Sempre que está com a bronquiolite, é quase impossível ali não fazer uma pneumonia viral, dada a proximidade aí desse bronquíolo com esse alvéolo. Mas é pneumonia viral por esse vírus aí. Então, ele é agente etiológico das bronquiolites e os estudos mostram de 50% a 90% dos casos, considerando a sazonalidade dele. E ele é tão prevalente que a gente pode afirmar, né, em estudos sorológicos, até 3 anos de idade, praticamente 100% das crianças foram acometidas pelo vírus sincicial respiratório. Não quer dizer que todas terão bronquiolite, mas todas terão sido acometidas, terão uma infecção pelo vírus sincicial respiratório. Então, a bronquiolite, ela é uma doença, é a principal, essa frase aqui pode parecer uma frase até muito forte, né? Mas ela está escrita em vários artigos, em livro, texto. A bronquiolite é a principal doença do trato respiratório inferior das crianças menores de 2 anos de idade. Ah, mas e a pneumonia? Pneumonia não é a principal? Pneumonia é a principal quando a gente está falando de mortalidade. Mas quando a gente fala de morbidade, de adoecimento, a principal é, sem sombra de dúvida, a bronquiolite. Ela leva a um processo inflamatório agudo, como eu falei, e um quadro respiratório que é obstrutivo. E ela comete os lactentes, né, que são essas crianças menores de 2 anos de idade, mas principalmente aqueles que são menores de 6 meses de idade. E
E isso tem a ver com a questão dela cometer o bronquíolo. Então, quanto menor for esse bronquíolo, pior vai ser a doença. Então, uma criança pequena tem um bronquíolo menor ainda, como a doença é obstrutiva, ela vai obstruir o bronquíolo e ela vai levar ao esforço respiratório. Então, é uma doença que acomete bebês pequenos. Depois de 2 anos de idade, não tem bronquiolite. Não tem outras coisas, né? Aí já abre o diagnóstico diferencial para inúmeras outras doenças, como a asma. Mas não bronquiolite. Bronquiolite é uma doença da criança pequena, do lactente. Bom, por que acontece isso, né? Qual é a fisiopatologia dessa doença? Então, ela começa, vocês vão ver o caso, na hora que eu mostrar o quadro clínico, ela começa com uma infecção das vias aéreas superiores. O vírus inicial respiratório, ele acomete as narinas, nasofaringe. Então, ele faz uma infecção, é ali que acontece a replicação viral primeiro, a infecção e a replicação viral já começa ali. E ele vai se propagando para o trato respiratório inferior de uma maneira célula a célula, ou seja, ele vai literalmente descendo até o trato respiratório inferior. Diferente de outros vírus, como por exemplo o adenovírus, que pega a infecção e ele faz uma viremia, e através do sangue ele chega em outros órgãos, o vírus inicial respiratório não é assim. A propagação dele para o trato respiratório inferior, para a via aérea inferior, é célula, ele infectou uma célula, essa célula vai liberar esse vírus, aí vai infectar outra célula, até chegar no trato respiratório inferior, no bronquíolo. Então, é célula por célula, né? Em língua inglesa, isso é definido como cell by cell. Ele vai se propagando, né, descendo realmente até chegar no bronquíolo. Enquanto ele vai fazendo isso, ele vai levando uma necrose das células que revestem o aparelho respiratório. Então, você já imagina que já vai tendo secreção, já vai tendo grumos que vão se localizando em todo o trajeto. Então, a bronquiolite, apesar do nome falar bronquiolite, está levando a uma resposta inflamatória, uma necrose do epitélio respiratório em toda a extensão da via aérea. Por isso, esse bebê, depois a gente já vê no caso clínico, ele não só chia, mas ele ronca também, porque ele também tem acometimento do trato do brônquio maior. E enquanto vai acontecendo essa necrose, vai descamando esse epitélio respiratório, o organismo, o hospedeiro, responde, né? Ele responde com uma resposta inflamatória. Então, tem várias substâncias que chegam ali, células que são recrutadas até a esses locais, e o hospedeiro, então, monta uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória ela vai ter edema, secreção, e isso vai levar a uma obstrução dessa via respiratória. Quando isso chega até o bronquíolo, esse bronquíolo ele pode ser obstruído de maneira parcial, então o ar pode entrar e não conseguir sair dele, como ele pode entrar e ficar, porque ele está completamente obstruído. Por isso, a gente vê no pulmão dessa criança, na hora que faz um raio-x, a hiperinsuflação pulmonar, que seria esse quadro aí desse ar que entra até o bronquíolo e não consegue sair, porque está obstruído parcialmente, ou aquele ar que entrou e ficou e foi absorvido porque teve uma obstrução total, e aí leva à atelectasia. Então, essas são as imagens que a gente pode ver num raio-x, hiperinsuflação pulmonar e atelectasia. Isso tem a ver com a obstrução parcial ou total desse bronquíolo. Bom, é óbvio que isso aí vai acabar dificultando a troca gasosa de oxigênio e CO2. E isso acaba levando a uma hipoxemia, que é o principal achado, né, fisiopatológico da bronquiolite, que é a diminuição da saturação de oxigênio. Mas tem um final feliz. Na grande maioria das vezes, tem um final feliz e há uma regeneração do epitélio bronquiolar. Essas crianças melhoram da bronquiolite. A gente vai ver quando que isso, infelizmente, é pior. Bom, qual é assim o quadro típico, né, qual é a história clínica de uma bronquiolite? O que é o mais clássico que a gente pode encontrar? É melhor que a gente conheça o clássico, né,
E depois, as coisas não clássicas são as variações que a gente vai ter que aprender. Mas o mais importante é conhecer o clássico, né? Qual é o clássico da bronquiolite? É uma criança pequena, menor que 6 meses, que começa com uma história de resfriado comum. Então, ela tem uma tosse seca, coriza clarinha, uma febre baixa. Ou seja, aquilo que a gente discutiu mês passado, que é um resfriado comum. 3 a 4 dias depois que ela está assim, ela começa a ficar muito cansada, um cansaço respiratório importante, uma piora da tosse e uma dificuldade para mamar. Bom, mas isso não é esperado no resfriado comum. Quando a gente está com resfriado comum, depois de 3, 4 dias que a gente está resfriado, e o bebê pequeno também, a tendência é que você comece a melhorar. E que até 7 dias você já esteja melhor desse quadro respiratório. Você pode até não estar completamente curado, mas você vai melhorando. Quando a criança evolui para a bronquiolite, nessa hora que ela deveria melhorar, ela piora. Ela começa então ela começa a tossir, a chiar, faz uma sibilância, que às vezes pode ser audível ou não, e a criança começa a recusar mamar, porque ela não consegue mamar, ela está cansada. E na hora que a gente vai examinar essa criança, ela está com ataque de apneia, a frequência respiratória dela está elevada, ela está sibilando, o sibilo é provocado pela obstrução do bronquíolo, e ela tem ronco porque também a via aérea de grosso calibre também está acometida, como eu falei, toda a via aérea fica acometida por essa doença. Então ela tem frequência respiratória elevada, sibilância e tem ronco. Então isso é um quadro típico de bronquiolite. Eu queria que vocês gravassem bastante esse quadro, porque isso aqui, que é o mais comum, não é história de atípico. Se a gente estiver diante dessa história, com pródromo de resfriado comum e depois a criança piorar, não tem por que essa criança ser medicada com antibiótico. Ela não está com uma micoplasma ou outro germe atípico. Aliás, o germe atípico mais comum nessa criança menor de 6 meses não é o micoplasma também, é a Chlamydia trachomatis, que ela é uma doença que a criança é infectada no canal de parto, que é muito comum nessa idade também. Faz diagnóstico diferencial com a bronquiolite. Então, é a Chlamydia trachomatis, que a gente também trata com a azitromicina, ou com a claritromicina, ou com a eritromicina. Mas veja, qual é a diferença? A criança que está com uma Chlamydia trachomatis, primeiro que ela não tem febre, né, a chamada pneumonia afebril do lactente, e ela não é uma história de uma semana de doença, como a gente está aqui. Desculpa. Não é uma história de uma semana apenas de doença. É um quadro atípico pela Chlamydia trachomatis. Essa criança está simplesmente com tosse. Tosse, 2, 3 semanas de tosse. E aí você pode... Aí você tem outros critérios, eu não vou entrar em detalhes da pneumonia febril do lactente, que é pela Chlamydia trachomatis, aí sim seria um germe atípico. Mas a criança com germe atípico é uma criança seca, ela não tem coriza, ela não está úmida. A criança com vírus, ela está com tosse seca, mas ela tem coriza, ela tem febre, ela está com um resfriado que depois piora. Isso é fundamental para não se errar e fazer antibiótico desnecessário para essas crianças, como a gente tem visto acontecer. No exame físico, você vai ter uma congestão nasal, porque o nariz dela, tudo começou no nariz. Não é porque chegou lá no bronquíolo que a infecção largou o nariz. Então, continua com a congestão nasal, tem taquipneia, pode ter retrações costais, intercostais e subcostal, aquele tempo respiratório prolongado típico de um broncoespasmo, tem os sibilos e tem os roncos. E é comum a gente ter uma hipoxemia, como eu falei. Se você fizer colocar um saturímetro, você vai ver que a saturação pode estar menor que 95%, é considerado uma hipoxemia. Pode ter uma conjuntivite, se tiver uma conjuntivite, o vírus geralmente envolvido é o adenovírus. Se tiver uma faringite, pode ser o parainfluenza. E a otite média costuma ser mesmo o vírus essencial respiratório. Então, existem outros achados também numa criança com bronquiolite. Exame complementar. Precisa de fazer exame complementar para diagnosticar bronquiolite? Não. A história que eu acabei de dizer
E aí o exame físico dessa criança que vai dizer se você está diante de bronquiolite. Mas se você tiver na dúvida se é uma bronquiolite ou se é uma pneumonia bacteriana, porque a criança está toxemiada, a criança está mal, se tiver outro diagnóstico que você quer excluir, aí você tem que fazer o raio-x, e até hemograma, seja o que for. Mas para o diagnóstico de bronquiolite, a criança que está com esse quadro que eu falei e não está grave, você não precisa de fazer. Aliás, é bom que não se faça. Porque o hemograma vai vir uma leucocitose, não quer dizer que isso seja doença bacteriana, e é comum em ver o pediatra, o médico, ele vê a leucocitose e já trata com antibiótico. Isso não precisa, porque vírus também dá leucocitose. PCR, a PCR está aumentado? Depende, porque o vírus também vai aumentar a PCR. São exames inespecíficos, tanto o hemograma quanto o PCR, a proteína C reativa. Então, exagero de exames complementares acaba levando a exagero de antibiótico. Então, se vocês forem ler todos os guidelines, aí, os consensos de bronquiolite, não para o diagnóstico de bronquiolite, não precisa de fazer exame. Então, o raio-x de tórax ele vai ficar somente nos casos de uma doença grave, criança que está levando para UTI, criança internada na enfermaria, porque você precisa descartar outras doenças. E os achados para bronquiolite são inespecíficos. Tem o espessamento peribrônquico, aquela hiperinsuflação pulmonar que eu falei e a telectasia. Então, ao se pedir raio-x, a gente tem que ter certeza que sabe ver o raio-x. Por quê? Um espessamento peribrônquico, às vezes, é tido como pneumonia e acaba tratando com antibiótico. O hilo pulmonar, às vezes, é tido como condensação. Então, ao se fazer um raio-x, tem que saber olhar o raio-x e não tratar imagens que não são de consolidação pulmonar. E as complicações da bronquiolite, a criança pode desidratar, tanto que a gente hidrata essas crianças, porque ela está com esforço respiratório, ela perde líquido, pode fazer apneia, pode fazer uma insuficiência respiratória e ter que entrar na UTI. E agora, a infecção bacteriana secundária, a pneumonia, principalmente, ela não é comum. Então, mas todo mundo trata com antibiótico. É verdade, a todo direito a gente vai fazer. Mas isso é uma não conformidade com os guidelines, com os protocolos. Se você realmente acompanhar essa criança e ver, na maioria das vezes, ela não tem infecção bacteriana associada. O raio-x de bronquiolite seria isso aqui. Né? Você vê que tem uma retificação dos arcos costais, é quase que a gente passa uma régua, uma linha entre uma costela e outra, está completamente retificado, a gente não vê curvatura nessas costelas. Né? A curva diafragmática, aqui a gente praticamente não vê curva diafragmática, está reto. Né? Os espaços intercostais estão alargados. Isso aqui é típico de bronquiolite, mas também é de asma, né? Mas no caso aqui a gente tem que juntar a história com a doença, que é uma hiperinsuflação pulmonar. Isso aqui que está do lado, esse borramento, essa pneumonia, não. Esse espessamento você vai ter. Aqui tem hilo, né? Aqui está a artéria pulmonar, provavelmente por aqui, e vai ter espessamento peribrônquico. Essas coisas que acontecem pertinho do coração, assim, não são doença bacteriana, geralmente é doença viral que faz isso, ou hiperreatividade brônquica, ou até pode ser um atípico, né? O que vai depender é a história. Então, isso aqui é um raio-x típico de uma bronquiolite. Então, o diagnóstico, como a gente não tem nada patognomônico de bronquiolite, a gente tem que juntar as coisas, e o diagnóstico etiológico, ele não é, a gente não precisa dele para dar o diagnóstico. O que importa para o diagnóstico de bronquiolite é a história clínica e epidemiológica. Então, são esses critérios que estão aqui na coluna aqui da direita de vocês, né? Uma história de resfriado comum prévio, isso é fundamental. A gente tem que fazer uma boa história, porque a mãe se confunde. Quando a mãe chega pra gente, ela está com a dispneia, a criança tossindo, não quer mamar, ela já esqueceu tudo. A gente tem que tentar entender quando que essa criança começou com a coriza, com a tosse, com a febre baixa. Então tem que retornar e tentar ter a cronologia dos fatos. Tem que ter uma história de resfriado comum prévio para ser bronquiolite. Se não tiver, você já começa a pensar em outra coisa. Ausculta pulmonar com sibilância. Então, assim, pneumonia bacteriana não tem que sibilar. Aliás, não sibila. Se tiver sibilando é porque tem duas coisas, se tiver pneumonia. Porque sibilo é doença de via aérea. Então, tem que estar sibilando para ser bronquiolite. Bom, se for o primeiro episódio de sibilância, maravilha. Aí, então, que você tem condição de fazer o diagnóstico. Pode ser o segundo, o terceiro, você vai confundir. Mas o primeiro, ele é
critério diagnóstico de bronquiolite. A época de circulação do VSR, você tem que saber na sua região, né, no caso aqui nós estamos no Sudeste, qual é a época de circulação. Se essas coisas, se você encontra essa história e está no outono aqui no Sudeste, opa, deve ser bronquiolite, vou pensar em bronquiolite primeiro. E se for menor de 1 ano, e se for menor que 6 meses, aí mais ainda. O diagnóstico etiológico, você não precisa dele para fazer o diagnóstico de bronquiolite. Se você tiver um local que tenha, né, a gente não tem assim, costume, não tem rotina fazer, acaba fazendo isso mais para pesquisa, mas a gente sabe que é possível, nós já fizemos muitas vezes aqui em Vitória, o LACEN, por exemplo, tem kit que é possível fazer, mas isso é triado, é deixado mais para fazer nos casos de síndrome gripal, mas e a reação de imunofluorescência indireta, ou ELISA, é capaz de diagnosticar o vírus nessa criança com bronquiolite. O isolamento viral, mas o isolamento viral, quando a cultura de vírus chega, na realidade a gente já acabou com a doença já acabou, e tem as técnicas de biologia molecular, que também é usado mais para pesquisa. Então, às vezes, é feito isso. Por exemplo, caso de surtos dentro de enfermaria, surto dentro de uma UTI, a gente acaba precisando e faz reação de imunofluorescência, ou vai fazer o ELISA para ter esse diagnóstico. Mas no nosso dia a dia, a gente não precisa disso para diagnosticar a bronquiolite. Qual é o curso clínico esperado dessa doença, né? Então, a gente começa lá. A ideia, como é que acontece na maioria das vezes? Um quadro de resfriado comum, que eu já falei. Sinais e sintomas de uma doença do trato respiratório inferior, uns 2 a 3 dias depois do resfriado comum, né? Aí tem um pico da doença do 4º ao 7º dia, tem 3 dias, a criança fica mal, ela sibila, ela não come, ela está tossindo, são 72 horas de piora, depois 2 a 3 semanas a criança está bem. Esse é o curso clínico esperado de uma criança saudável, uma criança que não tem doença associada. Esse é o quadro clínico esperado de uma bronquiolite. Então, guardem isso, porque isso aqui ajuda a gente a acompanhar a criança e também não fazer diagnóstico exagerado de infecção bacteriana. Agora, a duração da doença, se vai levar aí 1 semana, 2 ou 3 ou 4, depende da gravidade, depende da idade da criança. Menor que 12 semanas, quanto menor a criança, a gente sabe que maior chance dessa doença se prolongar mais. Aliás, todas as doenças respiratórias são assim. A excreção viral é mais prolongada na criança pequena. Gravidade da doença, quando a doença é mais grave, ela também demora um pouco mais para acabar. Se tem comorbidade associada, eu vou falar quais são as comorbidades associadas que levam a um quadro mais grave. E o agente etiológico, por exemplo, uma doença pelo rinovírus tende a ser um pouco mais rápida, o sincicial respiratório um pouco mais demorada. Se vier o sincicial respiratório junto com outro vírus, fica mais demorado ainda. Então, depende dessas coisas, esse curso pode se modificar. Então, a bronquiolite, ela é então autolimitada, por isso que a gente tem que esperar um pouco, que na maioria das vezes ela vai melhorar sozinha, sem fazer nada. Não requer hospitalização na maioria das vezes. E, assim, considerando tudo que pode acontecer ali, 2, 3, 4 semanas, como eu falei, de recuperação, mas geralmente 28 dias, ou seja, 4 semanas, essas crianças todas já estão resolvidas do seu problema. Na maioria das vezes, essa criança que não tem doença associada. 50% melhora a tosse em 13 dias. Então, é uma média que mais ou menos a gente tem aí, a mediana que a gente tem, de mais ou menos de melhora da doença. A gente fala assim, uns 12, de 8 a 15 dias essa criança vai melhorar. Aí aquelas que não melhoram, 90% vai ser 21 dias. Então, um pouquinho só que vai chegar lá até os 28 dias. E, como eu falei, o curso clínico pode ser mais prolongado, em menor de 6 meses, mais ainda em 3 meses, e aqueles com comorbidades. Quais são as comorbidades associadas a essa doença grave? São os prematuros, as doenças pulmonares crônicas, como a displasia pulmonar e a fibrose cística, a cardiopatia congênita. São essas doenças que levam a ter uma bronquiolite mais grave. Então, essa bronquiolite mais grave tem uma hipoxemia importante e ela pode precisar de suporte ventilatório. E a criança tem que entrar numa UCIP, né, numa unidade de cuidados intensivos.
O recém-nascido, lembrar aqui que o recém-nascido ele tem formas atípicas de tudo. E também ele vai ter uma forma atípica de bronquiolite. Ele pode ter. Então, aquele curso clássico que eu falei, que vai ter da bronquiolite, no recém-nascido não costuma ser assim. Geralmente, às vezes, é só uma cianose, uma apneia. Ele não vai ter aquela tosse, resfriado. O recém-nascido não faz isso. O recém-nascido, a gente tem que ter outro olhar, se preocupar, internar e olhar, fazer diagnóstico diferencial com coqueluche, porque tudo no recém-nascido é diferente. Então, fatores de risco para doença grave, né? Eu vou repetir aqui. Prematuro, aquele menor que 37 semanas, né, que é o prematuro, idade menor que 3 meses, displasia broncopulmonar, as anormalidades congênitas da via aérea, doença cardíaca, imunodeficiência, doença neurológica. Então, criança que tem comorbidade, a gente tem que ficar de olho. Essa aí você vai internar, você vai ficar de olho, o menor que 3 meses também, esse aí que você tem que se preocupar. Então, quais são os critérios para internar uma criança com bronquiolite? Idade inferior a 6 semanas, são os critérios, assim, fechando cada vez mais esses critérios, né? Insuficiência respiratória moderada grave, vômitos, desidratação, letargia, as tiragens, taquipneia, apneia, as comorbidades que eu falei. Agora, às vezes, o que está escrito aqui? Olha, recomenda-se ter em mente avaliação socioeconômica, dificuldade de transporte e evolução rápida. Então, não são critérios absolutos, são critérios relativos. Às vezes a criança está bem, mas você está preocupada, ela está mais ou menos, né? Ela não está bem nem está mal, ela está moderada, mas pelas condições socioeconômicas, dificuldade de voltar à unidade, você fala, essa criança aí eu não vou mandar embora, então eu vou internar. Então, às vezes não é pela doença em si, ela não está grave, mas são situações sociais, socioeconômicas ou dificuldade de acesso que você precisa de internar. Ou uma criança que foi vista de manhã, de tarde, já voltou, que não está bem. Essa aí está muito rápido, então interna. Né? E para ir para o CIP, internar dentro da unidade de cuidados intensivos, é uma dificuldade, você está tendo dificuldade, já está dentro do hospital, evidentemente que ela já está na emergência, está com dificuldade para manter a saturação de oxigênio em níveis normais, está piorando muito, fazendo apneia, essa aí então tem que entrar dentro do CIP. A transmissão do VSR é como acontece com os outros vírus, que eu já falei o mês passado também. Todas as formas de transmissão viral pode acontecer com VSR, mas tem que chamar atenção para o contato direto, do mesmo jeito que eu falei mês passado para os outros, é lavar a mão. Lavar a mão dentro do hospital, lavar a mão na unidade, lavar a mão em casa, né? Lavar a mão na creche. Então, a pessoa está gripada em casa, vai cuidar dessa criança, tem que lavar a mão. É a mão principal, momento que a gente transmite infecção para uma criança. Passa a mão no nariz, está gripado, vai lá, toca na criança. Você já pode transmitir o VSR para esse bebê. Bom, chegando agora no tratamento, né? Assim, é meio frustrante, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falar de bronquiolite, tudo isso, chega, e aí, o que eu vou fazer? Esse é o problema, a gente não tem muito o que fazer no caso da bronquiolite. Quando você vai ver protocolos, guidelines, você vê mais não do que fazer. Porque, como eu falei, é uma doença viral, ela é autolimitada e na maioria das vezes ela vai melhorar. A gente precisa dar um suporte para essa criança, para ela suportar, né, exatamente isso, esse período que ela está com essa infecção. Existem algumas rotinas regionais, não tem assim consensos universais, como acontece com a asma. O uso da farmacologia, dos medicamentos, tem que ser avaliado o risco-benefício, o custo-benefício deles. E o mais importante é que a gente assegure que esse paciente esteja clinicamente estável, hidratado e oxigenado. É isso que importa, né? Que a melhora é do paciente, na realidade. Bom, aqueles quadros leves, né, que você não vai internar, que você vai fazer o tratamento domiciliar, que é a grande maioria, aquele quadro que você fez diagnóstico, examinou, a criança bem, está sorrindo para você, está com apneia leve, está sibilando um pouquinho, essa criança, tranquila, você pode mandar embora. Boa hidratação, então essa criança tem que ser hidratada, né, deve ser avaliada se ela está, bom, se ela estiver desidratada, você já vai ter que repor e vai ter que mantê-la na unidade ou até internar. Mas para cá, é
oferta de líquidos em abundância para essa criança. Controle da febre, né? Então, orientar a mãe como que vai fazer esse controle da febre com um antitérmico, né? É fundamental a limpeza do nariz com soro fisiológico, porque vocês lembram que eu falei que a doença começou lá no nariz e desceu até o bronquíolo. Não é porque chegou o bronquíolo que ela largou o nariz. Então, o nariz continua cheio de secreção. Essa criança tem que ser, o nariz tem que ser limpo a cada vez que vá mamar. Né? Tem que limpar o nariz, se puder ser aspirado, quando essa criança, por exemplo, está dentro do hospital, eu vou dizer também, ela é aspirada, mas às vezes na unidade até precisa de aspirar essa criança. O nariz da criança é o principal, você tem que fazer com que ele esteja o mais limpo possível, para que essa criança consiga mamar, que ela consiga estar bem hidratada, não vomitar, para poder ela atravessar essas semanas de doença. A dieta fracionada é quando essa criança está em mamadeira, está tomando líquidos, alguma coisa em mamadeira, que a criança se cansa muito, então a gente divide essa dieta, ao invés que ela está tomando uma quantidade X, você divide ao meio, e dá de meia hora, você fala, mãe, ela vai cansar, então para um pouquinho, espera ela, e depois você oferece. Criança no peito, que a maioria vai estar no peito, porque é menor que 6 meses, a criança faz isso. Ela mama, ela para, ela respira um pouquinho, então tem que explicar para a mãe que ela não está largando o peito, é que ela está cansada. Então ela precisa parar um pouquinho, aí ela respira, aí ela continua mamando, aí ela para. Então aquela criança que mama bem meia hora, ela vai mamar parceladamente ali 1 hora. Então a mãe tem que ter um pouquinho mais de paciência, entender. Então a gente tem que explicar o que está acontecendo para a mãe saber. É isso aqui, educar os pais, tem que informar, olha, seu filho está com uma doença viral, tem que explicar, não é asma, não é bronquite, é bronquiolite, é uma doença viral, e explicar que vai mamar com dificuldade, e que tem que limpar o nariz, enfim, sentar e explicar a doença. Desenhe até para entender onde é que está a doença da criança. Quais são os sinais de piora? Olha, se eu tiver vomitando tudo que come, aí mostra que é uma taquipneia, né? Tá respirando com muita rapidez, tem que voltar, ficou roxinha, uma febre muito alta, começou a vomitar, tá muito largadinha no berço, explica quais são os sinais de piora que essa criança tem que voltar. Como eu falei, são 72 horas de piora que essa criança vai ter, então talvez tenha que ver essa criança a cada 24 horas, ou a cada 48 horas, até ter certeza que a criança já está indo bem. É o acompanhamento médico. Ah, mas eu não posso. Não tem condição de voltar. Não, ela não vai vir aqui, eu não tenho certeza. Se está na dúvida, aí é melhor internar. É aquela internação social que eu falei no outro slide. Bom, internou. Se internou, o que a gente faz? Primeira coisa, reposição hídrica. Avalia o grau de desidratação dessa criança e hidrata. Não tem que exagerar com os líquidos. A gente vai fazer a reposição necessária. Oxigênio terapia. Vai se colocar o oxímetro, vai avaliar se está em hipoxemia e vai fazer oxigênio. É a principal medida terapêutica, na realidade. É a única que é consensual, que não muda ao longo das décadas, é que o oxigênio melhora a bronquiolite. É a única medida consensual nessa doença, é isso. Como eu falei, está dentro do hospital, aí esse nariz geralmente está horrível, né? A gente aspira o nariz realmente para ajudar essa criança a respirar, limpeza com soro fisiológico, manter essa criança com decúbito elevado. Tem que tomar cuidado com criança com bronquiolite, como infelizmente acontece. Uma criança que está com bronquiolite, uma doença que não é uma doença grave, na maioria das vezes a gente não interna, mas essa criança acaba aspirando leite, faz uma pneumonia aspirativa, e pode evoluir, inclusive, para óbito. Então, tem que tomar cuidado com as medidas posturais, porque essa criança é muito cansada. Então, na hora de mamar, tem que ficar bem em pezinha, decúbito elevado na hora de dormir, porque para evitar a aspiração de leite. O tratamento com oxigênio, então, como eu falei, é consensual, desde que precise, né? Então, a decisão de administrar oxigênio deve ser baseada na avaliação conjunta dos sinais de desconforto respiratório, a saturação de oxigênio, né? Por oximetria de pulso.
Então, geralmente, se a criança estiver com uma saturação menor que 92% de oxigênio, ela deve receber oxigênio. Esse oxigênio deve ser mantido ali, ele deve ficar entre 92% e 94%. Se essa criança começa a ficar mais do que 94% em área ambiente, ela já está bem. Principalmente se for mais que 95%, aí não precisa de mantê-la nem que só oxigênio. Porque o oxigênio tem que ser aquecido e úmido, né? Então, a forma de fazer tem várias formas, mas geralmente pode ser por catéter, mas pode ser por tendas de oxigênio. Então, são situações que às vezes irritam as crianças, são situações que mantêm a criança dentro do hospital só para fazer isso. Então, ao colocar no oxigênio, a gente também tem que saber a hora de tirar do oxigênio para não prolongar desnecessariamente essa internação hospitalar. Então, está ficando com mais de 94% em área ambiente, já passou aquelas 72 horas de piora, já começa a pensar que ele pode sair do oxigênio, retira do oxigênio, que já deve estar quase caminhando para a alta hospitalar. Uma é a bronquiolite que vai bem, não precisa ficar mais que 7 dias dentro do hospital. Bom, e os broncodilatadores? Aqui é uma novela, essa história de broncodilatador. Está aqui um bebezinho fazendo um aerossol, né? Olha, eu acho que quase 100% das crianças acabam recebendo broncodilatador. Essa é o que eu vejo, né? Mas veja, se você for assim, ler sobre o uso do broncodilatador, quando você vai fazer estudo sobre broncodilatador, você vai ver que ele pouco ajuda na história natural da doença. As crianças melhoram com ou sem broncodilatador. Então, os protocolos, os guidelines que vocês forem observar, tanto nacionais quanto internacionais, dizem que não se recomenda o uso de drogas beta-2 agonistas de forma sistemática na bronquiolite. Aí aqui embaixo tem uma frase, né, que em caso de doença mais grave, em que se considere a necessidade de broncodilatador, deve-se realizar uma prova terapêutica com beta-2, que pode ser aqui, por exemplo, o salbutamol aerossol, que é o mais usado, né, com o espaçador, que bonitinho aqui, com a máscara, essa é a forma correta de fazer, né? A gente tem evitado, não faz mais nebulização, porque isso aqui funciona muito bem. Então, se você achou que você precisa de fazer, faz uma prova terapêutica, que significa fazer isso na unidade, fazer isso na emergência, no pronto-socorro, e somente continuar fazendo se teve resposta. Se avalia daí a 20 minutos, achou que já melhorou, você pode fazer mais 20, do mesmo jeito que faz na asma, observa se teve resposta. Por quê? Tem criança que vai responder, aí você pode manter. Tem criança que não vai responder, aí não precisa de manter. E tem criança que piora com o uso do beta-2. Então tem que ver o que vai acontecer antes de mandar essa criança fazer para casa. Quais são as ressalvas que esses guidelines fazem? Que os estudos praticamente não usam crianças graves, não utilizam crianças graves nos seus estudos. É quase impossível ter um N, né, que tem um tamanho de amostra, com crianças muito graves, quando se vai fazer estudos de bronquiolite. E acaba que, na maioria das vezes, as crianças que participam dos estudos são crianças com doença mais branda. Então, por isso que acaba que você não encontra uma força de associação entre usar beta-2 agonista e bronquiolite. Então, por isso que existe essa questão aí, se usa ou se não usa, e hoje que você vai ver isso de forma sistemática, significa remédio à bronquiolite? Não, mas eu posso avaliar esse paciente, que é caso a caso, individualizar, se for uma doença mais grave, já sibilando muito, se quiser fazer o beta-2 e observar, mais uma vez eu digo, se vai ter uma resposta. Aí outra discussão, mas a criança pequena não tem muito beta-2, receptor beta-2, eles são em menor tamanho, em menor número, poderia não responder. É verdade, mas a gente não sabe o quanto cada um tem. Então, às vezes, tem criança que responde, se responder, porque ela tem receptor. Então, eu acho que é isso que está posto hoje, né? Pode ser usado nessas condições, mas não é recomendado de maneira sistemática. Agora, não se recomenda brometo de patrópio, né? Isso aí que é usado para asma, não se usa na bronquiolite, não faz sentido, não tem não existe essa fisiopatologia da bronquiolite, não tem por que usar essa medicação. E também a adrenalina, que já foi usada, recomendada algum tempo atrás, também já não é mais recomendada na bronquiolite. Corticoide.
Corticoide é outra questão. Eu recebo aqui no CAM, quase todo mundo que vem de pronto-socorro vem já com uma dose de corticoide. Então, o uso do corticoide está indicado para asma, né? Para uma criança que tem um diagnóstico de asma ou que se está suspeitando de diagnóstico de asma, porque asma é outra história, não tem nada a ver com bronquiolite. Então, assim, corticoide para o diagnóstico de bronquiolite, ele não está recomendado, os estudos não mostram isso, né? E eu já ouvi de muitos pediatras, mas é que eu vejo melhora. Bom, ver melhora naquela ação que você fez lá dentro do pronto-socorro, mas não acompanhou depois e não viu que foi retirado, e a criança continuou também melhor, né? O que mais faz aqui é retirar corticoide dessas crianças com bronquiolite. Não tem resposta a glicorticoide na bronquiolite como tem na asma. E aí tem toda uma discussão por que não responde. É que a inflamação é diferente. A inflamação da asma é eosinofílica e da bronquiolite parece mais neutrofílica. Tem uma explicação para ele não responder. Então, é diferente se está avaliando uma sibilância já recorrente, essa criança já está chiando mais do que 3 vezes no ano, eu não tenho certeza se é asma, isso é outra conversa. Nós vamos conversando bronquiolite viral aguda. Na bronquiolite, esse quadro, criança pequena, primeiro episódio, ou mais do que 6 meses mesmo, essa criança que tem essa história, como eu falei, de resfriado, enfim, essa história que eu acabei de contar, ela não tem resposta, o corticoide. Você fala, tá só atrapalhar, porque aí vai fazer corticoide, aí o leucócito vai aumentar pelo corticoide, aí vai achar que tem infecção, e depois vai fazer claritromicina, que é isso que a gente recebe aqui. Criança, todo mundo tomando beta-2, todo mundo com corticoide, todo mundo com antibiótico. Isso não a gente tem que tomar cuidado para não fazer remédio desnecessário nessas crianças. Então, tem que realmente olhar melhor a história antes de prescrever essas medicações para bronquiolite aguda. A nebulização com solução salina, né, hipertônica, que seria, ao invés de nebulizar a 0,9%, nebulizar a 3%, quando saiu, pareceu-se que era uma coisa até de consenso, tem algumas rotinas colocando isso, mas isso não é consenso também. Os últimos guidelines não reforçam esse uso, tem criança que inclusive piora, faz mais broncoespasmo pela salina hipertônica, então ela também não está colocada como medicação de consenso. E essa criança que piora, casos mais graves, como eu falei, ela vai precisar de um suporte respiratório. Seja um CPAP, né, pressão positiva, ou até ter ser entubada e ser ventilada, então depende da evolução para a doença mais grave. Então, resumindo, o tratamento é basicamente suporte, como eu falei, o beta-2 agonista, em casos individuais você vai observar, mas basicamente é você ver como é que está o oxigênio, hidratar, limpar o nariz e esperar a doença ter o seu curso normal. Volto a dizer, numa criança que não está com caso grave. Criança com caso grave, aí sim, você vai radiografar, ver se tem comorbidade, vai usar o beta-2, vai ter que ver se precisa de antibiótico, aí é outra conversa. Bom, desde os anos, início de ano 2000, por ali, que a gente já tem uma profilaxia do VSR, do vírus, né, essencial respiratório, o nome genérico dele é o palivizumab, ele na realidade é um anticorpo monoclonal, ele não é vacina, tem algumas pessoas chamando isso de vacina, não há vacina para o VSR ainda, infelizmente. A história da vacina daria uma outra conversa, não vou entrar nessa história de como é que estão as pesquisas de vacina, mas não tem ainda. E esse anticorpo monoclonal, ele é um tratamento, né, ele é uma imunoglobulina G, direcionado a uma das proteínas de superfície do vírus essencial respiratório, e ele inibe a replicação viral. Bom, esse palivizumab é indicado para todas as crianças? Não. Os estudos foram feitos com as crianças mais graves, ele é uma doença, ele é um medicamento de alto custo, e ele tem as suas recomendações muito específicas. Bom, então ele inibe a fusão do vírus com a célula hospedeira, então ele bloqueia, né, não tem essa replicação viral. Quer dizer, não acontece a fusão viral. Ele é feito, ele não é uma vacina, então ele tem que ser feito em doses
em dose intramuscular, 5 doses, então é uma vez por mês, na estação do VSR. Então, por exemplo, aqui em Vitória, começa em março, então é março, abril, maio, junho e julho. A criança vai tomar uma injeção por mês. As recomendações de como fazer isso, elas estão descritas, existe um manual, que está na bibliografia também dessa aula, que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem uma recomendação extensa de quais são as crianças que devem receber o palivizumab. Isso já está sendo feito no Espírito Santo, já está na lista de medicamentos de alto custo aqui no estado, já há alguns anos, eu não me lembro desde quando. E quem são as crianças recomendadas para fazer isso? São os prematuros, menores de 28 semanas, as crianças com broncodisplasia. Tem também aqueles que podem ser recomendados, enfim, quem quiser vai entrar e vai procurar esse manual, está lá bem escrito direitinho. Os neonatologistas devem conhecer esse manual, porque a recomendação para fazer o palivizumab deve sair da hora que o prematuro sai da UTIM. Então, se essa criança, ao receber alta, ela já deve estar com toda a documentação para a mãe buscar o CRE, né, para já dar entrada na documentação para conseguir o palivizumab. Ele é feito no CRIA, né, no infantil, onde funciona o Centro de Referência dos Imunobiológicos Especiais, por isso às vezes as pessoas acham que é vacina, mas ele não é vacina, né, ele é um medicamento, mas ele está lá, ele é feito, então, sob solicitação do neonatologista ou do pneumologista, mas existem recomendações bem definidas de quem vai usar. Então, está lá escrito, então deve-se procurar esse profissional que vai lidar com o prematuro, com o broncodisplásico, né, que é o neonatologista, é o pneumologista, o pediatra mesmo, se a criança voltou e ninguém viu lá na UTIM, ele pode solicitar. Agora, só vai fazer durante a estação do vírus respiratório. Vai fazer quantas vezes? Bom, naquele ano. No ano seguinte, só se ele tiver na idade ainda de fazer, né? Porque se normalmente passou de 2 anos, não vai se fazer, porque não tem mais a bronquiolite. Então, tem as recomendações direitinho, a época de quando fazer. Aí, quem estiver interessado, deve procurar esse manual que está disponível na SBP. Bom, só para terminar, eu queria falar da evolução ao longo do tempo, né? Porque, assim, a bronquiolite, o problema da bronquiolite é que a maioria vai ter esse final feliz aí e vai parar de chiar, né? No máximo, em 4 semanas, ela para de chiar. Então, é uma doença autolimitada, pouco modificada pelo uso de remédio, terapia farmacológica, como a gente acabou de ver. Só que tem um detalhe. Em torno de 40% dessas crianças, desses lactentes que tiveram bronquiolite, eles vão desenvolver um negócio chamado sibilância recorrente pós-bronquiolite. E a sibilância recorrente pós-bronquiolite é uma situação que ela se assemelha à asma. Então, essa criança, ela melhora e depois ela começa a chiar de maneira recorrente. Então, aqui tem um diagrama, pode ser, mais ou menos mostrando as fases, né, dessa doença. Então, a gente tem, assim, a fase 1, que é aquela fase da infecção ainda, quando ela começou a sua infecção viral, né, está ainda lá no resfriado comum. Aí começa a fase aguda, que é realmente quando ela está com a bronquiolite, que é quando ela começou a chiar, né, ela está sibilando aqui, ela está naquele período de dispneia, taquipneia, então isso aqui dura alguns dias, como a gente viu, né, uma semana, tal. E geralmente a maioria melhora em torno de 2 semanas. Mas tem ainda uma fase 3, tem umas crianças que são persistentes, aí isso aqui vai até aquelas 28 semanas que eu falei, então é um mês, né, mais ou menos chiando. E aí a maioria por aqui vai passar. E a maioria realmente melhora. Mas tem aquilo que eu falei, uns 40%, aliás, assim, não é pouco, né, 40% é muito, que depois que melhora isso aqui, ela para de chiar, geralmente uns 3 meses, isso é experiência minha, isso não está escrito, mas então eu geralmente passo uns 3, 4 meses sem chiar, e aí ela começa de novo esse negócio, que é essa sibilância recorrente.
ela não precisa de fazer uma outra bronquiolite, ela não tem mais que fazer tudo aquilo que ela fez, geralmente ela não faz mais. Mas qualquer encontro com o vírus que essa criança tem, qualquer resfriado, ela já começa a chiar no mesmo dia. É diferente daquela história da bronquiolite, chia 3, 4 dias, começa com resfriado, 3, 4 dias depois começa a chiar. Não, ela já está sensibilizada, ela já está hiperreativa, aí o primeiro contato com o vírus que ela tem, ela já começa a chiar. Ou às vezes nem é o vírus, às vezes ela está com mudança de clima, aí ela começa a chiar. E aí, gente, isso aqui é asma, não é asma? Isso é uma confusão para o pediatra, para o profissional de saúde, para quem atende essa criança, porque aí a gente entra numa outra conversa, que daria uma outra aula, que é a diferença da sibilância recorrente pós-bronquiolite, que esse é o nome, da asma de verdade. Então, o que a gente sabe é que pacientes com bronquiolite podem ter sibilância recorrente. Eu vou dizer para vocês hoje só o que a gente sabe, tá? Que nós não vamos discutir aqui essa doença, porque aí seria realmente uma outra conversa, né? Mas paciente com bronquiolite pode ter sibilância recorrente? Pode. A incidência diminui com o tempo. Isso é fundamental. Então, essa sibilância recorrente pós-bronquiolite é aquela tal asma que melhora. Lembra daquela história? Ah, melhorou, deu 5, 6 anos de idade, não tem mais asma. Não, gente, então não era asma. Porque quem tem asma atópica, asma de verdade, mediada por IgE, essa asma, essa criança vai ter, esse paciente vai ter a condição de chiar para frente também, mesmo depois de 7 anos de idade, na adolescência ou até na vida adulta. Então, essas crianças que chiam, e dá 5, 6 aninhos, não chia mais, essas crianças não têm asma. Elas tiveram uma sibilância recorrente por vírus. E aí, como é que a gente vai saber? Só lá na frente. Então, a gente tem que entender, saber a história, se ela teve uma bronquiolite, explicar para a mãe, tipo assim, você atendeu uma criança com 3 anos de idade, está chiando. Você tem que parar um pouquinho, fazer uma história bem direitinho e saber se essa criança está tendo o seu 3º, 4º, 5º episódio de sibilância. Ela teve uma bronquiolite quando ela tinha menos que 6 meses de idade. Ela teve o diagnóstico confirmado de bronquiolite. E aí tem todo um critério para dizer se ela pode ter essa doença ou asma. Então a gente pergunta, por exemplo, tem história familiar de asma? Se tiver história familiar de asma, ou seja, se o pai ou a mãe tem asma, essa criança que está chiando deve ter uma asma e não a sibilância recorrente pós-bronquiolite. Se não tiver asma, a gente não fecha o diagnóstico de asma. Essa criança tem atopia, ela tem rinite alérgica, ela tem dermatite atópica. Ah, então eu posso ter essa criança ter asma e não é a sibilância recorrente. Então, a gente, no meio do caminho, quando eu pego uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, quando eu ainda não tenho certeza, né? O que deve ser dito? Porque a mãe pergunta, doutor, isso é asma? Isso é bronquite? Olha, se você não tiver certeza ainda, porque você não tem critérios, e aí você tem que saber quais são os critérios da asma, aí é outra, né? O que é asma? Aí tem que entender asma. Não, eu não tenho critério para fechar com asma. Então, nós vamos aguardar a evolução dessa criança, ainda mais porque se ela teve a bronquiolite com 6 meses de idade, tudo isso que está acontecendo pode ser ainda porque ela ficou hiperreativa, sensibilizada por essa bronquiolite, e essa bronquiolite leva anos para terminar essa inflamação. Isso pode acontecer. Então, hoje, de mensagem que eu quero deixar sobre essa sibilância recorrente é isso, é que ela existe. Realmente o vírus respiratório pode provocar essa hiperreatividade brônquica, que pode ficar durante alguns anos, mas que a tendência é que melhore até a idade ali do pré-escolar, então de 5 anos, 6 anos, e a diferença disso com a asma de verdade é que a asma de verdade, ela tem uma doença genética, ela tem uma predisposição genética, tem uma história familiar de asma, e geralmente a criança tem outras alergias também, geralmente a rinite alérgica ou dermatite atópica. Então, é isso que eu queria
falar hoje para vocês. Eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas com outras doenças, mas que aí mereceria outras discussões que não caberia nesse espaço de hoje. Aqui tem algumas referências, né, que eu só coloquei que a gente utilizou, e eu queria então agradecer a atenção de vocês e dizer que estou disponível agora ou em outros momentos para frente para tirar aí alguma dúvida. Muito obrigada. Excelente apresentação, doutora Rita. E tá ligado o microfone? Tá. E nós temos hoje uma participação bem significativa dos profissionais de saúde lá de Jerônimo Monteiro, e eu quero agradecer aí a organização toda da equipe aí que se mobilizou para estar aqui participando com a gente. Parabéns aí à equipe aí aos profissionais aí de Jerônimo Monteiro. E vocês podem agora aproveitar nesse momento aqui para fazer perguntas aqui no chat para a doutora Rita. E eu tenho uma pergunta já, e eu já vou perguntando enquanto esse pessoal vai escrevendo, que eu quero saber essas crianças, sobre essa questão da recorrência, né? Porque ela é angustiante para a família, aquela criança que vem frequentemente, e essa questão... alguma medida, alguma evidência de que fatores ambientais, por exemplo, o fumo, o tabagismo, ou mesmo o ambiente, né, possa influenciar ou não? Se esse fator alérgico estaria só relacionado para piorar a chance de uma criança que teve bronquiolite a ter essa recorrência, ou não? Se tem esse fator de tabagismo, de ambiental, da rinite, tudo, ela tem uma criança que é mais uma tendência a ter uma asma mesmo. A gente sabe que a presença da atopia, então uma criança, por exemplo, que tem uma rinite alérgica, e que essa rinite alérgica já é claramente conhecida, que o fator ambiental piora, reforça o diagnóstico da gente de asma atópica. A gente sabe que nos critérios de asma, um deles é acontecer a sibilância por fatores ambientais, sem a criança estar com o quadro viral associado. Então, quanto mais essa recorrência acontecer relacionado a fatores ambientais e a exercícios físicos, a gente se aproxima mais do diagnóstico de asma do que de uma sibilância que ficou por uma hiperreatividade por vírus. A gente se aproxima, na realidade, porque a gente não pode afirmar, esse é o problema, porque a gente está lidando num momento que a gente não tem nada que confirme uma ou outra, dada a dificuldade diagnóstica que você tem nessa idade. Você não consegue nem fazer uma espirometria direito numa criança menor de 7 anos, que já seria uma prova de função pulmonar, já nos ajudaria no diagnóstico de asma. Então, você fica ali pesando entre a sibilância recorrente e a asma. Mas a gente sabe que quanto mais se aproximar para as questões ambientais, eu estou me aproximando da asma. Mas a gente não pode esquecer a questão do fumo, porque o fumo passivo, ele tem sido relacionado com quadros de sibilância, mesmo nas crianças que não têm asma. Então, o ambiente um ambiente que tem uma poluição, né? Uma poluição ambiental ali, intradomiciliar, que fumaça de cigarro, isso é tido, inclusive, como um dos sintomas, até para a criança ter uma gravidade da bronquiolite. Até a criança que tem um quadro viral, né, da bronquiolite é associado ao fumo, né? O ambiente com fumo, ele também é um fator de risco. Então, talvez se somem as coisas, né? Talvez se somem, mas a gente não pode afirmar. Quanto mais o ambiente está envolvido, mais a gente reforça o diagnóstico de atopia e a gente reforça o diagnóstico de asma. Eu queria só lembrar, agora você falou do fumo, eu queria lembrar uma coisa que essa criança
que chia muito no início e que está relacionado com o fato de ter tido uma bronquiolite, existe também uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o fumo materno. Existem estudos, já foram feitos até algum tempo atrás, na década de 90, que existem uns sibilantes transitórios. Eles chamam isso, existe uma maneira, alguns pneumologistas, né, na pediatria, a gente, ao invés de chamar de asma, a gente hoje, já há algum tempo, a gente trabalha com fenótipos da asma. Não seria assim, na asma, na criança, não seria somente asma, mas teriam vários fenótipos. Desses fenótipos, que seria os sibilantes transitórios, é aquele que chia muito no início da vida, depois para de chiar, com ou sem ter tido ou não bronquiolite. Existe uma possibilidade, inclusive, dele já ter nascido com uma condição genética que facilite ele a ter um broncoespasmo chiar, que é uma função alterada da sua via aérea, né, da sua função pulmonar. Em decorrência, alguns estudos já aventaram isso, a fumo materno durante a gravidez. Então, a gente tem problemas com fumo passivo, né, com essa criança, mas também com fumo durante a gravidez. Mas, assim, a sobressibilância recorrente, a gente tem mais mesmo, é que ela vai acontecer em algumas situações aí, né, como eu falei, ao encontro com outros vírus, ou até mudança de clima, esse tipo de coisa, mas que não está tão relacionada com as questões de atopia. Então, são crianças que geralmente você acaba não encontrando rinite alérgica, dermatite atópica. Se você encontrou, você começa a ficar preocupada que pode ser uma asma. A gente não fecha o diagnóstico. A gente só fecha o diagnóstico depois que a criança cresce. Mas, mesmo sem fechar o diagnóstico, uma criança que evidentemente está um bebê de menos de 6 meses, evidentemente o quadro de bronquiolite, lá na atenção primária, vale a pena o médico, o enfermeiro recomendar medidas ambientais também para evitar que venha fazer uma recorrência? Não, com certeza. Como eu falei, a prova bronquiolite, durante a bronquiolite, você já tem associação com fumo dentro de casa. Então, independente se ela vai ter uma sibilância recorrente ou não, o fato de ter o fumo dentro de casa, só ele já é um fator para piorar a gravidade dessa doença que ele está tendo bronquiolite. Então, isso é um fator importante, independente se ele vai ter a sibilância recorrente ou não. Essa é uma coisa interessante, porque a gente tem aqui assistindo hoje agentes de saúde, profissionais não médicos, isso é uma recomendação que você pode fazer em geral, né? A gente está no mês de agosto, que é o mês de incentivo à amamentação, e aí a minha pergunta vem em cima disso. A amamentação, ela tem algum fator de proteção para a criança ter ou não bronquiolite? Obrigada. São coisas que a gente acaba esquecendo, são coisas demais com a bronquiolite. Como todos os vírus respiratórios, como eu falei em julho, né, na aula de julho, o aleitamento materno, ele é fator protetor para qualquer doença respiratória. Então, do mesmo jeito que a gente falou lá em julho, que eu abordei o aleitamento materno como fator protetor para essa criança evitar as infecções virais, né, ou agravamento dessa infecção. A gente sabe que, mesmo que não evite que essa criança pegue uma infecção, mas o agravamento dessa infecção, então o aleitamento materno, ele é um fator protetor, sim, para bronquiolite. Então, aqueles mesmos fatores que a gente falou lá no mês passado, para os outros vírus, vale aqui para o sincicial respiratório, vale bronquiolite. O aleitamento materno, a questão da creche, que acaba que é uma chance de pegar mais infecção. As aglomerações, por exemplo, a gente sabe que criança pequena pode ter bronquiolite. Menor que 6 meses, com certeza. Menor que 3 meses, pior ainda. Então, ao se atender um recém-nascido, deve-se dizer para essa mãe que pelo menos até 3 meses, né, se ela puder evitar aglomerações com essa criança, né, ir a lugares fechados com muita gente, porque ali ela vai ter mais chance de entrar em contato com alguém que esteja resfriado e essa criança
pegar um resfriado e fazer a bronquiolite. Então, a aglomeração, manter o aleitamento materno, um ambiente saudável para essa criança sem fumo, tudo isso são coisas que realmente a unidade pode já oferecer como orientações, não só para sibilância recorrente, mas até já no momento que essa criança está sendo atendida, mesmo que não esteja com bronquiolite, ao contrário, antes que ela tenha um resfriado, antes que ela tenha uma bronquiolite. Então, com certeza, são recomendações que devem ser passadas. São coisas. A gente, aqui em Vitória, às vezes, a gente está em ambientes públicos, shopping, a gente vê uns bebês tão novinhos e a gente fica realmente meio preocupado, meio angustiado com isso. Eu penso que também as orientações que a equipe de saúde também pode estar passando, que vão nas visitas domiciliares, é cuidado também com as visitas do recém-nascido, né? Com as visitas que vão, que às vezes não lavam a mão, ou vão meio resfriados. Então, esse tipo de orientação de passar, né, para a comunidade em geral, né? Tem um bebê muito novinho, tem um resfriado, tem alguma coisa, não vamos visitar, vamos... cuidado de lavagem das mãos também, essa questão de prevenir os bebês pequenos, né? É uma coisa importante que eu acho que toda a equipe pode estar trabalhando nesse sentido de prevenção. Com certeza. Eu geralmente, ao atender um recém-nascido, eu já falo essas recomendações. De evitar lugares fechados, com muita gente, pelo menos até 3 meses. E isso aí, se for em casa, se vai receber uma visita, tomar cuidado, de a gente não perceber que essa pessoa está resfriada. O ideal seria que essa pessoa resfriada nem fosse visitar um recém-nascido, né? Mas se for, que não pegue a criança, né? Que lave as mãos, a lavagem de mãos é fundamental. E mais ainda se for um prematuro. Aí o prematuro eu acho que realmente deve tomar mais cuidado ainda com visita, com tudo isso, porque, como a gente viu, a bronquiolite vai ser mais grave ainda nele. Lugares fechados. Bom, as pessoas estão meio tímidas hoje aqui, não estão fazendo muitas perguntas, então eu acho que a gente já vai encerrando por aqui, né, agradecendo a participação de todos, agradecendo a participação do pessoal de Jerônimo Monteiro, que está participando bem ativamente hoje, que tem um número grande de pessoas de Jerônimo Monteiro. O Maurício está aqui sugerindo uma web palestra, a gente vai estar anotando essa sua sugestão, Maurício, e agradecer novamente pela excelente apresentação. O pessoal que está agradecendo, né, parabenizando a doutora Rita pela apresentação, eu também agradeço, muito elucidativa, e muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.